Mateus 22, 37 diz: Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Pai, no nome do teu Filho amado Jesus, eu entro, Senhor, na tua presença, Senhor, pedindo ao teu Espírito Santo que age no nosso meio. Senhor, a tua palavra diz que nós somos convencidos pelo poder do teu Santo Espírito. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade aqui neste lugar. Senhor, quebra, ó Pai, as amarras do diabo. Senhor, tira, ó Pai, de nós tudo aquilo que não provém de ti através da tua palavra. Senhor, que nós possamos amar ao Senhor acima de qualquer outra coisa. Que nós possamos amar ao Senhor com todo o nosso entendimento. E, Senhor, que nós possamos amar ao nosso próximo e possamos também nos amar. Deus, faça-se presente aqui nesta mensagem, que eu consiga, Senhor, passar aquilo que o Senhor colocou em meu coração. E Deus, eu afirmo, Senhor, sem o Senhor, estes textos, estas palavras, a liturgia, o discurso, os equipamentos, os nossos investimentos, a nossa vida por completo, não vale de nada, Jesus. Senhor, que nós possamos nos encontrar hoje com o nosso propósito. Que nós possamos nos encontrar hoje, Senhor, com o nosso lugar. O Senhor disse para mim: existe um lugar para você. E este lugar não é geográfico. Não é um país, não é uma cidade. Ajuda-nos, Deus, a entender isso, no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Quero agradecer a Deus pela sua vida. E é muito bom pregar a palavra de Deus. Quero louvar a Deus pelo nosso grupo de louvor, o Gero, o Emerson, o Wanderson, o Eric, o Natan e a pastora Grazi. Como tocam e como cantam. Mas acima de tudo, como a presença de Deus se faz real no nosso meio. Deus abençoe a todos. O Eric já está bom no teclado, está aprendendo contrabaixo ainda? Só o teclado agora. Ele falou para mim um dia lá na minha casa: pastor, eu vou aprender todos os instrumentos, que se um dia faltar um, eu vou tocar o outro. Deus abençoe o Eric. Nós estamos orando para Deus mandar uma Rebeca para ele. Olha o sorrisão dele. Vai lá, recebeu. Isso aí, Eric. Deus abençoe. Existe um lugar para você. Eu vou repetir isso. Existe um lugar para você. E antes de pregar, e eu não quero tomar muito tempo, eu vou contar uma história da mitologia grega. E um diademense falando sobre mitologia grega, talvez não dê muito certo. Mas a mitologia grega nada mais é do que histórias que são contadas metaforicamente.
então nada disso existe de verdade. Os filósofos contavam essas histórias para trazer uma lição. O maior de todos os filósofos seguiu a mesma didática e contava parábolas. A diferença entre os filósofos antes de Jesus e Jesus é que Jesus conseguia simplificar coisas difíceis de entender. Sócrates, Aristóteles, Nietzsche, talvez você gaste alguns bons anos para entender. Mas quando falamos de Jesus de Nazaré, o entendimento fica fácil. Eu conheço pessoas que não falam mais de um idioma como vocês falam. Eu conheço pessoas que não sabem ler. Eu conheço pessoas, a saber, a minha avó paterna, que só escrevia o primeiro e o último nome. Mas ela dizia, mesmo sem saber ler e escrever, eu entendi o que Jesus quis de mim. A mitologia grega conta uma história escrita por Homero, chamada A Odisseia. E nessa história está inserida a história de Ulisses, o rei de Ítaca. Neste livro, A Odisseia, é contada a história que vai relatar a famosa guerra da Grécia contra Troia. A guerra de Troia inicia-se porque o príncipe de Troia adulterou com Helena, mulher do rei de Esparta. Este rei se chama Menelau. Menelau, revoltado com o que lá no Nordeste chama-se Gaia, declara guerra a todo o povo. E os nordestinos vão deixar uma lição muito interessante. Nunca duvide da maldade de um corno. Menelau, revoltado com tudo o que tinha acontecido e exagerando de seu poder, convoca todos os reis para lutar contra Troia. Ulisses, rei de Ítaca, é obrigado a ir para a guerra. Uma guerra que ele não tinha nada a ver. Ele vivia bem lá em Ítaca, em paz com sua família, venerado pelos seus súditos e vivendo a excelência no seu reinado. E o melhor de tudo, vivendo com o amor de sua vida, uma mulher chamada Penélope. Ulisses está em seu lugar. Ítaca não era um reinado poderoso, não era o mais rico, não era nem o mais influente, mas Ulisses estava bem lá. Repita comigo: o meu lugar. Mais bonito, diga: o meu lugar. O seu lugar é onde você está em paz e vivendo bem. Essa guerra de gregos contra troianos dura 10 anos. E talvez você esteja perguntando: pastor, por que você está falando desse tal de Ulisses? Porque é ele o responsável pela ideia de, depois de estarem perdendo a guerra,
de longe. Ulisses tem a ideia e fala: vamos construir um cavalo, vamos colocar os nossos soldados dentro dele e vamos enviar até Troia como um presente a eles, dizendo que declaramos a derrota da guerra. É por isso que até hoje, quando recebemos um presente que não gostamos, dizemos: este presente é um presente de grego. Vocês conhecem essa parte da história, porque quando os troianos já estão felizes, dançando e provavelmente já se embriagando muito para celebrar a vitória, quando eles abrem o cavalo, eles perdem a guerra. Por ter patrocinado a ideia, por ter sido responsável da ideia, Ulisses volta para Ítaca com um status diferente. Ele volta como herói da guerra. O problema é que a guerra não tem leis. E na guerra da Grécia contra Troia, Ulisses, na disputa, fura o olho de Cíclope Polifemo. E é preciso dizer, um cíclope só tem um olho. E este dito cujo era filho de um deus com D minúsculo, da mitologia grega, chamado Poseidon, o deus dos mares. Quando o filho chega, cego desta vez, ele pergunta o que aconteceu e o filho diz: Ulisses de Ítaca me feriu na guerra. Poseidon, com seu poder e influência, pune Ulisses para ficar mais 10 anos fora de sua casa. Desses 10 anos, 7 ele fica na ilha de Calipso, uma mulher muito linda. Homens, não pensem em outra mulher linda que não seja a sua, porque elas também leem pensamentos. Mas uma mulher muito linda, dona desta ilha. E nesta ilha só tinha Ulisses como homem. Existiam ali várias donzelas a serviço dele e de Calipso. Eu sei que para crente seria realmente uma tortura, mas para a maioria dos homens do mundo este lugar é o paraíso. Mas para Ulisses não. Todos os dias Ulisses ia para a praia e chorando dizia: este aqui não é o meu lugar. O meu lugar é em Ítaca, perto da minha amada Penélope. Vendo o sofrimento dele, Zeus, um outro deus da mitologia grega com D minúsculo, mas na mitologia o deus mais poderoso, ele ordena a Calipso que liberte Ulisses. E antes de ir embora, Calipso, já apaixonada por Ulisses, faz uma proposta a ele. E fala: Ulisses, se você decidir ficar aqui, eu darei a você eternidade. Ou seja, você vai ter a imortalidade. Você vai viver para sempre. Mas viver para sempre não é uma boa proposta. É uma proposta mais ou menos. Porque se você viver para sempre envelhecendo, daqui a pouco você vai estar igual um maracujá. Ou um limão, com tudo caindo. Calipso sabia disso. E disse para ele: eu não vou te dar só a eternidade, eu vou perpetuar a sua juventude.
A proposta, se você analisar, era para se tornar um deus também. Mas a mitologia grega vai chamar Ulisses só de rei. E quando ela faz essa proposta, Ulisses determina um pensamento, que é este o legado de Ulisses. É preferível ser um ser humano normal, é preferível ter a vida de um mortal no seu lugar, do que ser um Deus em um lugar errado. Hoje eu quero te dizer, porque foi a palavra que Jesus trouxe ao meu coração: existe um lugar para você. Existe uma Ítaca para a sua vida. Talvez você não seja o mais rico, talvez você não seja o mais poderoso, talvez você não seja o mais influente, mas existe um lugar para você de paz e tranquilidade. Essa história é até bonita, e foi ouvindo ela que eu decidi fazer esta pregação. Eu fiquei encantado com a história e com o legado e com a lição dela. É melhor ser um ser humano comum num lugar que é o seu lugar, do que um bonzão, um Deus em um lugar que não é seu. A grande verdade é que tem pessoas que chegaram aos Estados Unidos da América por conta da sua força e vontade. E aqui pode ser muito parecido com a ilha de Calipso, o que é um paraíso para muita gente. Mas talvez você esteja como Ulisses, dizendo: eu quero voltar para Ítaca. E quando nós falamos de um lugar especialmente para você, você não consegue descobrir esse lugar com diplomas. Você não consegue descobrir esse lugar trabalhando mais 16, 18, 20 horas por dia. Quando um pastor diz para você: existe um lugar, automaticamente você pensa no céu. E eu vejo que hoje em dia muitos cristãos já estão acostumados com esta vida dura, já estão acostumados com a luta, já estão acostumados com as pregações que diz: é isso mesmo. Mas hoje o Espírito Santo de Deus me traz aqui para dizer para você: existe um lugar na terra para que você viva a excelência dos propósitos de Deus. Quando alguém diz para você: existe um lugar, é que de fato esse lugar existe. Existe uma Ítaca para você. Mas talvez, se eu tivesse tempo e perguntasse para cada um de vocês: aonde é o seu lugar? Talvez muitos de vocês ficassem em dúvida de responder. Se lá longe, aonde você adquiriu as suas conquistas, se aqui, que forneceu tudo para que você conquistasse lá, se em outro país, se as Ilhas Caimã, talvez as Ilhas do Caribe, talvez um outro estado americano, talvez as Maldivas. Mas o fato é que, se nós não sabemos o nosso propósito, dificilmente saberemos aonde é o nosso lugar. Está
assim de gente que está no lugar certo, mas para o propósito errado. E está assim de gente no propósito certo, no lugar errado. Mesmo com essas complicações, eu quero afirmar para você hoje, existe um lugar para você. Existe um lugar pelo qual você vai viver o seu propósito. Existe um lugar em que tudo que você fez vai valer a pena. Existe um lugar que todas as suas lutas serão de vitória. Eu quero afirmar para você hoje, existe um lugar para você viver o seu propósito. Como é que se vive o propósito, pastor? São perguntas filosóficas. É a mesma coisa de perguntar o que é a vida. É a mesma coisa de perguntar o que é a moral. Como é que se vive um propósito? Eu não quero trazer uma definição para você. Eu não sou nem formado para isso. Como eu te disse, um diademense falando de filosofia, talvez não dê muito certo. Mas nós vivemos o nosso propósito quando entregamos a nossa excelência. E a excelência de um não é a excelência do outro. A excelência que um pode entregar não pode ser padrão para que o outro entregue, porque a história dele é diferente, de onde ele começou é diferente, tudo é diferente. Pegue o seu dedo polegar, levante ele para cima assim, agora vire ele para os seus olhos. Só você tem essa digital. Todos nós somos diferentes. A sua excelência é diferente. Albert Einstein entregou a excelência dele com muito estudo. Ayrton Senna entregou a excelência dele pilotando. Pelé entregou a excelência dele no futebol. Charles talvez entregue a excelência dele lavando carros. Giovana talvez entregue a excelência dela dando aula. Grazi talvez entregue a excelência dela cantando. Rufus, um pastor também da mitologia grega, entrega a excelência dele cuidando de pessoas. E recentemente eu tive uma lição de excelência. Eu tentando impulsionar o ministério de uma diaconisa da igreja, disse a ela: eu quero te ajudar a falar em público. Eu vou colocar você para falar um domingo lá na igreja. E ela me disse: pastor, eu não consigo entregar a minha excelência nisso. A minha excelência é servir. Qual é a sua excelência? Você encontra o seu propósito quando você entrega a sua excelência. E perceba que não é a quantidade de excelência. E perceba que não tem um tribunal para dizer que a sua excelência é ou não aprovada. Você vive os propósitos de Deus quando você diz ao Senhor: não importa onde o Senhor me colocar, eu
entregarei ali a minha excelência. Quando eu for para o culto, eu vou entregar a minha excelência. Lá no trabalho, eu vou entregar a minha excelência. Para a minha família, eu vou entregar a minha excelência. Eu quero profetizar sobre a tua vida hoje. Dentro do seu propósito, Deus te fará entregar a excelência. Eu quero perguntar a você: onde você entrega a sua excelência? Que o que eu vou falar aqui, eu acredito que eu não ouvi de ninguém. Mas se servir para você, finge que não é, para que ninguém pense que foi para você. Mas a verdade é que segunda-feira pela manhã, este tempo, este culto, até mesmo esta pregação, não vai fazer efeito nenhum na sua vida. Porque ao invés de acordar e dizer: Senhor, eu acordei para entregar a minha excelência, você vai levantar amanhã reclamando por que você está acordando. Você vai acordar amanhã pensando que o A, o B e o C ainda está dormindo. Tem crente que fala: eu queria na verdade ser pastor, porque eu sei que aquele gordinho miserável está dormindo ainda. Tem gente que senta no carro dele, um carro V6, com banco de couro, direção hidráulica, que no calor ele coloca o ar-condicionado, no frio ele coloca o heater, e quando ele está dirigindo para o trabalho, ele fala: que porcaria de carro, eu queria ter um carro melhor. Quando ele chega no trabalho, ele não consegue entregar a excelência dele, está vivendo longe do lugar e fora do propósito. Faz um desafio com você mesmo. Fala: pastor, a partir de amanhã eu vou acordar 30 dias entregando a minha excelência. Quando eu levantar, eu falo: Jesus, acordei, Senhor, eu vou entregar a minha excelência para o Senhor hoje. Senhor, eu não vou entregar só um devocional de alguns minutos, não. Senhor, vai comigo, volta comigo, dirige comigo, trabalha comigo. Eu quero entregar ao Senhor a minha excelência. Quando você encontrar o primeiro indiano lá no 7-Eleven, quando ele fala welcome to 7-Eleven, você fala para ele: bom dia, Deus abençoe. Entregue a sua excelência para pessoas que você nem conhece. Está assim de testemunho de pessoas falando: olha, eu ia me matar e apareceu alguém tão feliz, tão radiante com a vida, que eu mudei de ideia. Deus livre um suicida de encontrar com alguns crentes no domingo, depois do culto ou na segunda-feira pela manhã. Tem crente que ele vem para o culto e ele fica de cara feia o tempo inteiro. Eu pastoreei um abençoado aqui por alguns anos. Irmão, Deus me defenda, o meu culto demorava para subir, porque eu via gente adorando, eu via gente chorando, eu via gente dando glória a Deus, eu via gente dando aleluia. E nem falar que a pessoa chupou limão não pode falar. O Guilherme chupa limão e nem faz cara feia. Mas o Instagram é uma bênção. Eu louvo a Deus pelo Instagram. Um dia eu vi a mesma abençoada, feliz da vida, e lá ela pulava, agitava as mãos, balançava o cabelo, chorava, ria, porque estava entregando ali a sua excelência. Eu não tenho nada contra ir em um show.
Eu só não vou por causa da língua dos crentes. Senão eles falam mal, viu? Você acredita nisso? Eu ganhei um convite VIP dos Racionais. Eu sou fã dos Racionais. E custou caro, irmão. E aí eu falei, não posso ir, varão. Que se eu for lá, domingo só vai ter eu na igreja, os crentes vão desviar. Não tem problema, irmão. É lá no mundo que nós vemos se você é luz de verdade. Eu não estou dando aval para ninguém, para lugar nenhum, irmão, mas para com essa prisão na sua mente, irmão. Vai viver a sua excelência. Seja Jesus aonde você estiver. Tem muitas pessoas que falam, eu não posso entregar excelência, porque eu sou uma pessoa sem talento. Irmãos, eu sou elogiado pela maneira com que eu prego. E eu acho engraçado quando as pessoas falam, mas você nunca teve dificuldade de falar em público. Não! Em um trabalho de escola eu inventei um dia, não menti, inventei. Você vai entender porque eu não menti. Eu estava falando sobre o efeito estufa. Acho que no final da década de 90, ali nos anos 2000, isso era o tema das escolas. E eu falei, professor, eu não sei se o senhor já pesquisou, mas eu pude pesquisar, que as geleiras da Antártida estão derretendo por conta deste efeito. E é normal de se pensar isso, porque se aumentou a temperatura da Terra, em contato com as geleiras derretem. Muitos anos depois, eu vi o William Bonner abrir o Jornal Nacional e dizer, olha, em um fórum lá nos Estados Unidos, todos estão preocupados, pois as geleiras da Antártida estão derretendo por conta do efeito estufa. Das duas umas, ou eu chutei e acertei no gol, ou foi revelação de Deus. Mas eu não tinha problema de falar em público. Quando me faltava assunto, eu inventava. Mas talvez para muitas pessoas, colocá-las aqui para falar, é como você matar os talentos dela. Nós nascemos com 2 medos somente: o medo de morrer e o medo de falar em público. Ainda hoje eu tive mais uma experiência disso. Quando todas as vezes que eu subo aqui para retomar a posse do culto, eu tenho o cuidado de elogiar a pessoa que ficou aqui à frente. E hoje, quando eu disse, virou pregadora, hein, Camila? Ela falou, pastor, eu estou tremendo toda. E sempre que eu elogio, vem uma coisa dessas. Ai, pastor, eu não falei o que eu precisava falar. É muito engraçado, eu convido alguns irmãos para ir no podcast e falam, não, Deus me livre. Irmão, vai ver 20 pessoas, 10 pessoas. Não, pastor, eu não posso, eu não me dou bem com câmera, eu não falo, eu não sei falar. Existem muitas pessoas que pensam que elas não têm talento. Irmão, tem talento que eu gostaria de ter. Se eu cantasse igual a pastora Grazi, vocês não iam me aguentar. Eu ia ser um nojo. Eu ia ser um nojo. Deus não dá, irmão, porque Ele sabe o que eu ia ser. Se eu tocasse igual o Gero toca, meu Deus do céu. Talvez você seja como eu e esteja pensando no talento visível de tantas pessoas. Mas ao longo das gerações, nasceram trilhões de pessoas. Hoje, nós vivemos em um mundo com mais de 8 bilhões de pessoas. Todas elas têm ao menos um talento. Eu vou repetir isso. Todas as pessoas do mundo têm ao menos um talento.
É neste talento em que você precisa entender que foi através disso que Deus estabeleceu na eternidade. É esta ferramenta principal pelo qual ele vai viver o propósito da vida dele. Então entenda, dentro de seus recursos e talentos, entregue a sua excelência, todo dia, toda hora, todo momento. O que o mundo está esperando de você não é uma pregação eloquente, o que o mundo está esperando de você não é você levantar as mãos e os doentes serem curados. O que as pessoas querem ver em você é alguém que vive o propósito com excelência. Quando eu não pastoreava uma psicóloga, era mais fácil dizer isso. Mas hoje eu pastoreio a doutora Gisele. Os amigos dela, estudiosos de psicologia, dizem que a excelência é um dos poucos geradores de felicidade. Pastor, que confusão é essa? Você começou falando de um homem numa ilha chamada Ítaca. Este homem falou que é melhor ser um ser humano comum no seu lugar do que ser um Deus em um lugar errado. O senhor está falando de excelência, e o que tem a ver felicidade? E o pior ainda, o senhor leu um texto e não falou nada da Bíblia até agora. É que muitas vezes você pode se sentir como Ulisses na ilha de Calipso, aqui nos Estados Unidos principalmente. O carro, o iPhone, as estradas, as escolas, a igreja, nada é suficiente. Não, o dia que eu tiver 10 mil na conta, eu vou ser feliz. Não, o dia que eu mudar do basement para uma casa grande, eu vou ser feliz. O dia que eu trocar de carro, eu vou ser feliz. O dia que eu tiver documento, eu vou ser feliz. E é comum você encontrar com imigrantes que estão sorrindo por fora, mas por dentro estão destruídos. Escute isso. É normal você encontrar imigrantes sorrindo por fora, ostentando fotos no Instagram, mostrando o carro, o barco, o avião, o helicóptero, o dinheiro, mas por dentro estão destruídos, porque não entenderam qual é o talento, e dentro disso não conseguem entregar excelência para nada e nem para ninguém. Mas os Estados Unidos também pode ser a sua Ítaca, o lugar aonde você se sente bem, o lugar aonde você abre o seu closet e vê mais de uma camisa, e vê mais de uma calça, vê mais de uma bermuda, vê mais de um tênis, vê mais de um sapato, e você dizer: eu cheguei em Ítaca, aqui é o meu lugar. Diga isso de novo: meu lugar. Melhor, irmão, fala: meu lugar. Deus te trouxe aqui para dizer hoje para você: existe um lugar para você. E tem gente que aqui é a ilha de Calipso, em que ele já se deleitou com todas as maravilhas que este país oferece. Ele está no lugar certo, mas no propósito errado. Eu conheço um monte de crente que vai na igreja no dia da Santa Ceia,
e posta a foto do cálice e do pão, só para dizer para o pai e para a mãe que ainda é crente. Hoje eu quase entreguei o selo de crente da AD Washington para o Mar, mas ele veio. Ele tem pavor de receber esse selo. Mas é a verdade. É normal os crentes fazerem um rodízio. E eu, irmão, sou psicopata dos números. Eu sei quantas vezes cada um de vocês faltou no ano de 2022. Tem crente que faltou 18 vezes no ano. Está vivendo no lugar certo, mas para o propósito errado. Todas as vezes em que você escolher outra coisa que não é o culto, você corre o risco de estar errado. E me perdoe a franqueza, não seja radical. Eu não estou falando de você sair com a sua família. Eu não estou falando de você estar em um dia exausto. Eu não estou falando de um dia você não estar bem, não querer ver o Rufo, não querer ver a Larissa, não querer ver a Emily, não querer ver o Rafael, nem a Áquila. Fala, eu não quero ver esses crentes. Tá bom, irmão, fica na sua casa. Mas quando nós estamos no lugar certo, vivendo o propósito errado, as coisas perdem o seu valor. Eu conheço crente que, antes de entrar no consulado americano, ele disse, se eu chegar lá, eu não vou faltar um culto. Ainda bem que Deus nem ouviu. Ainda bem que Deus nem levou em consideração. Por vezes eu recebo pessoas, e ele chega, pastor Rufo, eu não sou crente, eu vi o senhor pela live, e os crentes que o senhor tem aqui é tudo crente ruim. Eu vou ensinar os crentes da sua igreja a ser um crente de verdade. No culto de ensino eu vou estar lá. Na oração eu vou estar junto. O que o senhor marcar pode contar comigo. No domingo, pastor, não tem nada que me tira do culto. Nada! Daí eu fico igual Deus. Eu nem ouço. Porque é só a conta melhorar, irmão. É só o carro virar um carro alemão. É só o dinheiro subir um pouquinho no bolso. E aí eu faço questão de dizer, varão, quem estava contando a verdade, aquele ou esse? E nunca a resposta chega. São pessoas que estão vivendo no lugar certo, mas com o propósito errado. Deixa eu falar uma coisa de Deus para você. Se você entender que os Estados Unidos é o seu lugar, você não vai precisar se preocupar quem vai te sustentar. Quando você vive o propósito de Deus, é Ele quem sustenta a tua casa. Talvez se você olhar a história dos judeus, eles estão caminhando em círculo pelo deserto, 40 anos, eu imagino quanto daqueles israelitas estão dizendo, este lugar não presta, este lugar não é para nós, Deus prometeu uma terra que mana leite e mel, e a única coisa que a gente vê aqui é areia. A gente olha e só vê areia. Quem está vivendo fora do lugar e fora do propósito não consegue ver a nuvem que te impede de ser queimado pelo sol, não te deixa ver a coluna de fogo que te aquece à noite, não te deixa ver o alimento que cai do céu, e não te deixa ver que passou um ano, passou 2, passou 3, e a roupa e a sandália não se desgastou. Para mim o maior mistério do deserto é esse. A criança chegou lá com 1 ano, e com 40 anos ele estava vestido. Porque senão a Bíblia diz, eles entraram com roupa, e quando acabou os 40 anos, estava todo mundo pelado. No deserto não tem animal. No deserto não tem loja, nem Shein, nem Dutch Free. Como é que a roupa cresceu? Como é que a sandália não acabou? São pessoas que estão no lugar que Deus quer.
vivendo o propósito dele. Os Estados Unidos pode ser um deserto segundo a tua visão, mas eu quero dizer para você, a nuvem vai te refrescar, a coluna de fogo vai te aquecer, Deus vai te dar alimento, e a tua roupa e a tua sandália não vai gastar, porque Ele é um Deus de excelência. Senhor, nós te adoramos, porque o Senhor é um Deus de excelência. Será que você pode levantar a mão e adorar a Ele? Porque Ele é um Deus de excelência. Não aceite estar fora do seu lugar, e não aceite viver longe do seu propósito, e não aceite não entregar a excelência. Demilson, Deus quer a sua excelência. Wanderson, Deus quer a sua excelência. Irmã Sandra, Deus quer a sua excelência. Israel, na faculdade, Deus quer a sua excelência. Nayara, Deus quer a sua excelência. Rufo, Deus quer a minha excelência. E quando é que nós encontramos a excelência? Já estou terminando. Quando nós entendemos o que é o cristianismo. E aqui eu quero que você preste bastante atenção. E já estou terminando de fato. O cristianismo que muitos estão vivendo hoje é julgar o que o outro faz, buscando benefícios para ele. Esse cristianismo é de outro Cristo, não de Jesus Cristo. Entenda isso. O cristianismo que muitas pessoas estão vivendo é um cristianismo que julga o outro e busca benefício para si. Irmão, se você não tomar cuidado quando você ora, você falou: Jesus, Senhor, eu estou andando naquele carro, Senhor. Era meu sonho, Deus, lá no Brasil, mas Senhor, eu quero um carro melhor. Oh Jesus, a minha conta está tão magrinha, engorda ela, Senhor. Oh Deus, Senhor, tira o documento desse povo que mente para ter documento e dá para os teus servos, Senhor, para nós esfregar na cara deles, Senhor, escrever no Instagram: a favela venceu, eu tenho documento. Senhor, me ajuda, Pai, ajuda eu. Senhor, os outros não precisam de ajuda, só eu, Senhor. Eu sou teu filho querido, eu estou no culto todo domingo. Eu sou dizimista, Senhor, eu prego a tua palavra, eu canto, eu toco. Senhor, eu sou tão bom, Senhor. Se eu fosse o Senhor, eu ia me abençoar. Tem muita gente vivendo esse evangelho. Um evangelho que julga outros e pede benefício para si. Ah, mas eu vi o Charles, ele está meio desviado, irmão. O Charles, quando era crente, ele vinha só de terno e gravata na igreja. Alguma coisa está acontecendo de errado. Ele foi para a academia, ele ficou bombado, agora ele quer mostrar os bíceps dele, irmão. Mas e você, varão? Eu não, eu ando de terno e gravata, eu sou bonzão. Ah, irmão, o pastor fala lá de cuidar da finança, de cuidar da roupa, de cuidar... Viu o tamanho que ele está? Eu conheci o pastor magrinho, agora ele está uma bola, irmão, eu não cuido nem dele. E você, abençoado, está cuidando de você? Nós vemos um evangelho que julga o outro e pede benefício para si. Mas o evangelho de Jesus Cristo, ele tem leis e mandamentos. E o mandamento de Jesus é amar a Deus. E como que eu amo a Deus? Amando o meu próximo. Viu como as coisas se inverteram? Quando nós vamos ler a Santa Ceia aqui, a Bíblia fala: examine-se o homem, pois a si mesmo. O Evangelho de Jesus é sobre julgar você e abençoar o outro. O Evangelho de Jesus é falar assim, ó: meu Deus, como eu não estou valendo nada, e abençoar o outro. É julgar o que você fez e entender o outro. Pastor, mas tem crente, pastor, que é só a graça. Irmão, não tem um pastor na terra que pede mais autorização para Deus, para dar um bandão em crente mais do que eu.
E o dia que Deus me der, irmão, eu vou sair dando bandão num monte de crente. Vacilou o rodo, pum, levanta, agora você vai ficar bom. Se eu tivesse essa autorização, irmão, talvez você já teria levado um rodo também. Mas o engraçado é que se você também tivesse uma autorização, eu também teria levado algum rodo seu. O Evangelho de Jesus é sobre amar a Deus. E você só ama a Deus se você amar o próximo. Pastor, mas é difícil demais amar o Ronald. Mas vai ter que amar ele. Pastor, mas não dá, pastor, eu não consigo amar, esse crente é tribuloso, ele é meu irmão. Mas é ele que você vai ter que amar. Nós estamos querendo pregar o amor para o mundo e nós não estamos se amando nem entre nós. Perceba que o mundo está com uma mensagem de amor, que ela pode ser uma mensagem errada, mas ela vai encontrar corações, porque a igreja está se degladiando enquanto ela precisava amar. Será que você pode fechar os seus olhos e dizer: Senhor, me ensina, Deus, a ser alguém que julga as minhas próprias atitudes e que eu ame ao Senhor, amando o meu próximo. O grupo de louvor já pode vir para cá. Amar a Deus é amar ao próximo, e amar ao próximo é ter amor próprio. Você passa a entender o Evangelho de Jesus quando você tem empatia pela dor do outro. Você passa a entender o Evangelho de Jesus quando você tem empatia pela luta do outro. Você passa a entender o Evangelho de Jesus quando a sua meta, escute isso, você passa a entender o Evangelho de Jesus quando a sua meta é ser Jesus para alguém. É que a pessoa olhe para você e fala assim: eu vejo Jesus em você, eu vi Jesus na sua atitude, eu falei com você, mas você me perdoou como Jesus me perdoaria. Eu esculhambei você, eu gritei com você, eu xinguei você, mas você foi Jesus na minha vida. O Evangelho de Jesus é muito sobre mostrar o Jesus que nós tanto pregamos. Ter Jesus no peito é muito fácil, o difícil é levantar o peito e falar assim: eu serei como Ele. E quando você ama a Deus, amando o próximo, quando você ama o próximo, é a clareza de que você se ama. Daí você encontrou o seu lugar. Diga isso: o meu lugar está ruim. Diga isso: o meu lugar. Se coloque de pé. Tal qual Ulisses na ilha de Ítaca, que entendeu que ali é o seu lugar. Se você saiu daqui hoje 0,1% entendendo de que o seu lugar é o lugar onde você ame a Deus, amando ao próximo, e amando ao próximo, você também se ame. Quando nós entendemos isso, muitas coisas do cristianismo começam a fazer efeito. Por exemplo, entender por que esse Jesus morreu por mim e por você. Eu não quero que você saia daqui depressivo, chateado, mas eu quero te perguntar: que valor você tem para que alguém limpo, puro, o Deus dos deuses, morresse por você? Mas Jesus decidiu morrer por mim e por você. Eu quero dizer isso para você hoje: todo o esforço que você fizer vale a pena para esse Jesus que morreu por mim e por você.